Três notas muito breves. A primeira, como o jovem Mário Mesquita, que eu conheci, muito jovem, tinha uma esfuziante alegria de viver. Pode parecer estranho, mas tinha. Segundo, como a sua vida foi sempre uma vida de paixão. Terceiro, como manteve do princípio ao fim da vida a luta pela liberdade. Primeiro, conhecemos-nos na Faculdade de Direito de Lisboa. Tínhamos uma diferença de 2 anos e meio. Éramos contemporâneos, embora não colegas. Eu enverdava no caminho do jornalismo, ou quase jornalismo, no Expresso. Ele já estava, ou tinha acabado de entrar para a República. E era, contra as aparências para muitos, nomeadamente em privado, de uma alegria esfuziante de viver. Era, de facto, atrás daquela fachada macambúzia, discreta, serena, defensiva, tímida, era um apaixonado pelas causas que abraçava. E era, estando nós naturalmente em quadrantes que não eram os mesmos, era um colega e um amigo muito leal, muito presente e que adorava viver, empenhava-se, não era dos estudantes mais assíduos, bem entendido, para ele a política e o jornalismo estavam primeiro, ou se quiserem por outra ordem, o jornalismo e a política, e só depois o direito. O direito teve de ser, foi quase uma inevitabilidade imposta a si próprio. E guardei essa imagem. E essa imagem permaneceu quando Voltas do Mundo veio a ser meu aluno. Porque ele, trabalhador estudante, acabou por fazer prevalecer, obviamente, o jornalismo e durante um tempo a política, atrasou-se numa outra cadeira e veio a ser meu aluno e meu examinando. E guardo desse exame oral, dessa prova oral, uma recordação única. Porque começou com o Mário Mesquita fechado à defesa. A matéria não era das mais fascinantes, era predominantemente económica, não estava muito à vontade, mas era muito inteligente, era muito brilhante. E terminou numa das provas orais mais interessantes e até mais divertidas da minha vida. Porque ele conseguia transformar aquilo que conhecia sobre a matéria numa prova oral brilhante, muito brilhante. E foi muito brilhante. Foi esse Mário Mesquita que reencontrei na Constituinte. Estávamos a viver em conjunto a problemática da participação na Constituinte e da vivência da revolução na comunicação social. Ele, no República, enquanto pôde ser, e eu no Expresso. Ele foi muito interveniente na Assembleia Constituinte, não parecendo, mas foi, em comissão e nos contactos de bastidores, e foi decisivo naquilo que a Constituição veio a consagrar em matéria de comunicação social. Tínhamos pontos de vista um pouco diferentes. No República, ele tinha sido, como muitos outros, vítima dos não-jornalistas. No Expresso, eu, como o Francisco Paulo Simão, tínhamos sido salvos pelos não-jornalistas. Tangencialmente, mas salvos. E, portanto, havia que encontrar uma fórmula sob a orientação editorial que salvaguardasse a primazia dos jornalistas, mas traduzisse o equilíbrio de órgãos de comunicação social muito diferentes, sendo num que os tipógrafos tinham imposto uma certa orientação e noutro o pessoal administrativo tinha apoiado um número considerável de jornalistas contra os tipógrafos. Portanto, era um equilíbrio diferente. E foram dias e noites inesquecíveis no diálogo com o Mário Mesquita. Toda a sua vida ele foi um apaixonado. Não sei quem, uma vez
disse no fim da vida de uma personalidade notável como Mário Mesquita, que o importante, ao chegar-se ao termo físico da vida, é perguntar: viveu com paixão ou viveu sem paixão? Se viveu sem paixão, foi um desperdício. Se viveu com paixão, valeu a pena. O Mário Mesquita viveu a sua vida com paixão. Viveu com paixão. Enquanto fez política, fez com paixão. Quando não fez política no sentido mais partidário, estrito do termo, fez comunicação social, fez ensino, fez pedagogia, fez formação, sempre com paixão. Sempre com paixão. E obedecendo a uma ideia central, a luta pela liberdade. Ele lutou pela liberdade contra a ditadura, contra a censura, quando se chamava censura, quando se chamava exame prévio. Ele lutou pela liberdade durante a Revolução, na sua visão do que era a liberdade. Ele lutou pela liberdade depois da Revolução, na institucionalização da democracia e na vivência da democracia. Ele lutou pela liberdade enquanto professor, enquanto pedagogo, enquanto formador. Formou para a liberdade. Eu conheci-o sempre apaixonado a lutar pela liberdade. Talvez sempre com uma exceção. A última vez que eu vi. Há 2 anos recebi uma delegação da ERP. Foi a única vez em que encontrei o Mário Mesquita um pouco menos apaixonado. Convicto da luta pela liberdade, mas quebrado. Mas talvez tenha sido erro meu de análise. O que é facto é que ele lutou pela liberdade e que o Presidente Yanes, reconhecendo esse papel logo em 81, o condecorou com a comenda da Ordem do Infante Henrique. Só que passaram 41 anos. E descobri ontem que 41 anos depois, 41 anos importantíssimos nessa luta e nessa paixão, não mais tinha havido a oportunidade de agradecer a Mário Mesquita o seu contributo a Portugal. E por isso vou entregar à sua família a Ordem da Liberdade, porque a sua vida foi uma constante, permanente, apaixonada luta pela liberdade.